Bom, pessoal, então boa noite. Vamos para a nossa aula revisional para a primeira avaliação de Química Geral e Inorgânica, tá? Eu deixei para vocês esses slides aqui, na verdade é um resumo dos slides anteriores, tá? São todas as aulas, os principais pontos, né? Na verdade, de maneira bem didática para vocês entenderem e orientarem o que realmente vai ser cobrado aí na prova, que vocês vão precisar também para os próximos conteúdos de Química Geral e até no curso, né, de vocês. Eu dei uma estruturada nesses slides de maneira que fique bem resumido, tá? Bem fácil de vocês estudarem aí, ok? E esse material ele já está disponibilizado para vocês no AVA, tá? Esses slides aqui de agora. Vocês têm os slides anteriores, né? Vocês podem pegar aí no AVA também, quem não pegou ainda, de maneira completa. E é interessante vocês pegarem esses slides, apesar de eu estar passando um slide resumido aqui agora, é interessante porque sempre no final tem exercícios, né? Sempre tem alguns exercícios resolvidos no slide de tabela periódica, de partículas subatômicas, de mudança de estado físico. Sempre tem questões resolvidas que vão ajudar vocês aí a estudar, tá? Então, não estudem somente por esse slide resumido, não. Dê uma olhada nos outros também, que tem uns exercícios interessantes, tá? Então, outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre o estudo dirigido, né? Que vocês têm que entregar é aquele que está disponível para vocês, postado no dia 13, tá bom? Então, vamos aqui. Ao nosso conteúdo revisional para a primeira avaliação, que vai ser dia 12 do 5 às 19 horas, né? O primeiro horário vai ser nosso. Vocês vão ter uma hora para fazer 15 questões fechadas, né? Como é online, vocês vão marcar a questão certa lá e vão ter um tempo, né? Para fazerem as questões aí e os exercícios não vão fugir daquilo que a gente viu, né? A prova não vai fugir, né? O modelo de exercício não vai fugir daquilo que a gente já viu aí, tá bom? Nas nossas aulas e nas listas de exercício, estudo dirigido que eu deixei para vocês, tá? Vai ser bem aquilo mesmo, tá? Não vai ter não vai fugir, não vai ter uma diferença daquilo não, ok? Bom, não sei se vocês se lembram aí, né? Que a primeira parte da nossa matéria foi discutir a matéria, né? Na verdade, nós começamos com propriedades da matéria para depois a gente entrar em átomos e depois chegar na tabela periódica, né? E a primeira coisa que a gente viu é que tudo que tem no universo, no planeta, ou é matéria ou é energia, né? Energia para realização de trabalho, como energia cinética, luminosa, térmica, elétrica, magnética, e temos também a matéria, que é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Tem massa, ocupa lugar no espaço, é volume, né? Então a matéria tem massa e tem volume também, ok? Né? Tudo que a gente conhece aí, terra, água, ar, madeira, ouro, ok? Então a matéria é tudo que tem massa e ocupa lugar no espaço, ou seja, aquilo que tem massa e tem volume. O corpo é uma porção limitada da matéria e o objeto é um corpo com finalidade, com objetivo, né? Então, o corpo ele tem uma função específica, o objeto ele tem uma função específica que o corpo não tem, né? A gente trabalha aí objeto de maneira social, né? Industrial, de acordo com as necessidades. Cada objeto tem uma atribuição, né? Na nossa vida, no trabalho. E a gente pode produzir objetos iguais com matérias diferentes, né? Eu posso ter uma cadeira, por exemplo, eu posso ter uma cadeira de madeira, pode ser de ferro, pode ser de lata, pode ser de plástico, né? Ok? Depende da característica que eu quero, né? A massa de um corpo é a quantidade de matéria contida nele. Então, a quantidade de matéria
vai definir a massa. Ok? Nós vamos ver aí, lá em tabela periódica, em partícula subatômica, que a massa do átomo está toda restrita ao núcleo, né? O número de prótons e número de nêutrons. Então, nós vamos estudar a partir disso, né? A partir do que a gente vai ver lá na tabela periódica de número de massa, nós vamos chegar na massa atômica e a gente consegue definir qual é essa quantidade de matéria para aquele átomo, para aquele elemento químico, para aquela substância que eu tenho naquela massa. Então, 1 quilo de ferro tem quantos átomos de ferro? Né? Isso é um cálculo estequiométrico que a gente vai aprender a fazer mais adiante, tá bom? E o volume é a medida de espaço que ocupa certa massa. A relação entre a matéria, né, ligando aí massa e volume, essa relação de massa e volume, a gente chama de densidade, né? Nós vamos ver aí daqui a pouco em propriedades específicas. Essas propriedades da matéria, elas podem ser gerais ou específicas, né? A matéria pode ser identificada através de levantamento, de observação das suas propriedades gerais específicas, né? Gerais são aquelas comuns a toda espécie de matéria, não importando qual substância compõe. Então, vocês vão ver que essas características gerais, elas estão presentes em qualquer tipo de matéria. Diferente das específicas, que cada substância, cada átomo, cada molécula vai ter propriedades específicas diferentes. Então, uma propriedade específica pode servir para identificação, né? A gente vai ver que a identificação diferencia um do outro, né? Então, o açúcar do sal, né? O açúcar sacarose do sal, cloreto de sódio, o açúcar e o sal de cozinha. Se todos dois estiverem triturados e a olho nu você não conseguir identificar, né? Apesar de não ser tão difícil assim, mas todos os dois são pós brancos. Por uma característica de sabor, que é uma característica organoléptica, que é específica, você consegue diferenciar uma da outra, né? E vamos ver aqui então as propriedades gerais da matéria. Primeiro, extensão. A extensão, a inércia, a massa, a impenetrabilidade, a divisibilidade e a compressibilidade. Extensão está relacionada com o espaço que ocupa, né? A inércia com aquela característica que é uma propriedade física, que está relacionada a manter o seu estado, ou de movimento ou de repouso. A massa, que é a quantidade de matéria, impenetrabilidade, um corpo não penetra no outro, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. A divisibilidade, que é toda matéria pode ser dividida. A gente vai ver que antigamente eles achavam que você podia dividir até o limite, que é o átomo. Hoje a gente sabe que mesmo depois do átomo a gente consegue ainda chegar em próton, nêutron, elétron, e hoje mais ainda, né? E a compressibilidade, que é a característica de comprimir. Então eu posso alterar o volume comprimindo. Ok? Então essas são as características e aí que a gente define como propriedades gerais da matéria. É igual para todos, né? Apesar de a massa, claro que vai ser diferente de acordo com a situação, né? 1 quilo, 500 gramas, 1 tonelada, mas toda substância eu posso ter 1 quilo, posso ter 500 gramas, posso ter 1 tonelada, né? Todas eu posso dividir, nenhuma delas penetra, eu tenho uma ocupando o mesmo lugar da outra, né? Ao mesmo tempo. Todas podem ser comprimidas, são compressíveis. Então, isso aqui é geral para todas, ok? Diferente das propriedades específicas, que a gente vai dividir aí em organolépticas, físicas, químicas e funcionais. Ok? Essas aqui são interessantes porque elas são
aquelas que vão nos levar a identificar a substância, a matéria que a gente está lidando. Então, essa é a importância das propriedades específicas, principalmente para quem vai trabalhar com a identificação, né? Quem vai, de certo modo, chegar nessa atividade laboral aí, né? Que demanda de identificação de substâncias. Isso está relacionado com diversas áreas do conhecimento, né? Pode ser a farmácia, pode ser a botânica, né? Tem características aí organolépticas de cor, de odor, de sabor, que são substâncias químicas que estão sendo identificadas dessa maneira, né? Propriedades organoléticas são aquelas sentidas com os órgãos cor, brilho, odor, sabor. Então, pelos órgãos do sentido, eu consigo definir cor, brilho, odor, sabor, né? E aí eu posso chegar a um conjunto de características aí que me permitam identificar uma substância, né? Vocês conseguem ver isso só observando o brilho aí do ouro dourado, vocês sabem que é ouro, né? Ok? Outras propriedades aí interessantes, que são as propriedades físicas da matéria, são aquelas que, além dos estados físicos, né? Que é sólido, líquido e gasoso aí que a gente estuda, a gente tem dureza, maleabilidade, ductibilidade, densidade e solubilidade. Lembre que maleabilidade e ductibilidade é a característica que permite que eu faça lâminas e fios, muito comum para metal, né? Cobre, próprio ouro, aço. Eu posso ter uma chapa, uma lâmina, e posso ter um fio, né? Então é maleabilidade e ductibilidade. Dureza é característica mesmo de ser duro, compacto, né? Como diamante. Densidade e solubilidade a gente vai ver também, que são propriedades bastante utilizadas, né? A gente considera muito essas constantes de densidade e de solubilidade. Estado físico da matéria, sólido, líquido e gasoso. Fizemos uma ampla discussão sobre isso nas aulas anteriores, em que eu expliquei para vocês que o sólido, líquido e o gasoso, a diferença é a energia térmica que se transforma em energia cinética. Dá uma olhada aqui comigo, ó. No sólido, dá uma olhada na representação da distância molecular. No sólido, as moléculas são muito próximas, porque a minha energia térmica é pequena, a vibração molecular é pequena, a energia cinética é pequena, está muito próximo, é sólido. O líquido, eu já tenho uma energia térmica maior, né? A vibração aí devido à energia cinética também maior, as moléculas são mais distantes, se espalham um pouco mais, é o líquido. E o gás, que é mais energia térmica ainda, mais energia cinética, tanto que se espalha muito, até se perde no ambiente, né? Então o gás acaba se desprendendo para a atmosfera. Ok? Sólido. No estado sólido, as partículas encontram-se muito próximas e unidas por interações, que são forças físicas, químicas de ligação. Então, as ligações químicas, como a gente vai ver, as forças de ligação ou interação, né, às vezes se liga mesmo, como numa reação química, ou às vezes só se aproxima e mantém próximo ali por ligações. A gente vai ver aí pontes de hidrogênio, força de Van der Waals, de acordo com polaridade. A gente vai ver que pode haver uma ligação química, como pode haver uma força de interação, de proximidade. Né? As moléculas de água, por exemplo, se aproximam por forças aí chamadas pontes de hidrogênio, né? Então, essa ligação faz com que fique mais próximo. E no sólido é onde eu tenho essas forças com maior relevância, né? Então, é intensa a força de ligação nos sólidos. Então, olha só aqui. As moléculas estão muito próximas,
né, ligadas aqui através de forças químicas, ligações. E dessa forma eu vou ter uma forma e um volume constante e definido. Então, um cubo de gelo tem a forma de um cubo de gelo e o volume daquele cubo de gelo, né? E dificilmente você comprime. A compressibilidade existe, mas é pouca. Se eu passar, então, para o líquido, as partículas vão estar mais afastadas, as forças de ligação vão ser menores. Ainda vai ter união, né? No líquido ainda tem uma união entre as partículas, mas a força é menos intensa do que no sólido. Com isso, o líquido ele é mais livre para se mover. Então, ele tem um volume constante, obviamente, se é 500 ml de líquido, continua sendo 500 ml de líquido, mas eu posso ter forma variável. Aqueles 500 ml de líquido, eu posso colocar num copo de 500 ml, numa bacia de 500 ml, num jarro, e o líquido vai tomar a forma do recipiente que você colocou, ok? Vejam que está mais disperso, ó. O sólido bem juntinho, forças intensas, o líquido, forças menos intensas, e o gasoso, né, estão muito afastadas, então elas estão praticamente livres. Nós não consideramos que exista interações entre os átomos, as moléculas, já estão todas livres, soltas aí no ambiente, ok? Então, dessa forma, tanto o volume quanto a forma são variáveis. Se eu colocar num balão, vai ter a forma de um balão. Se eu comprimir aquele balão, eu consigo comprimir o balão cheio de ar. Né? Se eu pegar uma bola, eu consigo comprimir a bola cheia de ar. Né? Então, ela vai ter a forma e o volume variável de acordo com o recipiente e a pressão, a compressão que você coloca ali. Ok? Bom, a densidade é uma propriedade também que relaciona aí massa de um corpo, de uma substância, com o volume que ela ocupa. Nós fizemos essa aula ainda em sala e eu mostrei para vocês que a gente pode pegar uma proveta que está com 50 ml de água e pegar um prego. Eu falo, eu quero saber qual o volume desse prego. E aí você joga o prego dentro da proveta cheia de água e aí ele subiu ali, não sei, 3 ml, 4 ml. De 100, né, foi para 104, por exemplo, ou de 10 foi para 14, do jeito que vocês preferirem. Então, o que eu aumentei de volume na proveta é referente ao volume que eu coloquei do prego. Então, a densidade, ela relaciona a massa com o volume. Então, nós temos uma relação íntima, né, para essas substâncias, né, para cada substância. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó, que 1 quilo de algodão e 1 quilo de chumbo são volumes completamente diferentes, né? 1 quilo de algodão eu preciso de muito algodão, 1 quilo de chumbo eu preciso de pouco. A massa é igual, mas o volume é diferente, porque a densidade é diferente. Ok? Só um exemplo aí, ó. O ouro tem 19,3 gramas em 1 centímetro cúbico, em 1 ml. O alumínio tem 2,7 gramas. Veja a diferença, ó. Estão vendo? Mesmo volume, massas diferentes, porque a densidade é diferente, né? Que é o que relaciona aí volume e massa. É uma propriedade específica porque cada um tem uma, né? Aqui o cálculo, ó, como que eu calculo a densidade? Densidade é só eu dividir a massa pelo volume. Ok? Por exemplo, 1 litro de água é 1 quilo de água. A água é o padrão de densidade 1, né? Então, 1 quilo por litro, 1 grama por ml, né? 1 litro é decímetro cúbico, 1 ml é centímetro cúbico, 1 metro cúbico é 1000 litros. Ok? Só para vocês saberem como fazer essa transformação aí. Tá joia? Alguma dúvida até aqui? Pode continuar?
vocês precisarem aí de parar, pedir algum auxílio, fiquem à vontade, tá? É o momento mesmo da gente tirar as dúvidas, porque a gente já vai ter a nossa prova aí disso em breve, né? Essa matéria a gente não vai voltar nela mais. Então vamos lá. A flutuação dos corpos, por exemplo, desculpa, está relacionado com a sua densidade. Então, quando eu coloco dois corpos em contato, dois líquidos em contato, por exemplo, o mais denso vai para o fundo e o menos denso vai para a superfície. Água e óleo. A água é mais densa, ela vai para o fundo, para a parte de baixo. E o óleo de cozinha é menos denso, ele vai para a superfície. Ok? São duas substâncias com densidades diferentes, né? Se eu jogar, por exemplo, uma pedra na água, ela vai afundar. Quer dizer que a pedra é mais densa do que a água. Se eu colocar um isopor, ele boia, ele flutua. Quer dizer que o isopor é menos denso do que a água, né? Quem fica em cima é menos denso, quem fica embaixo é mais denso. Ok? E aí nós chegamos na outra propriedade física, para a gente encerrar essa nossa primeira parte da matéria aqui, que é a solubilidade. Lembrem que nós discutimos que a gente tem soluto e solvente que, quando junto, formam a solução. Pode ser um sólido com líquido, um líquido com líquido, pode ser gás, a gente vai ver isso aí, né? Mas eu consigo solubilizar de acordo com a temperatura, porque o coeficiente de solubilidade, ele muda com a temperatura, né? A gente usa muito o exemplo do cloreto de sódio, que 36 gramas de cloreto de sódio eu consigo dissolver em 100 gramas, né? 100 ml de água aí a 20 graus Celsius. Se eu aumentar a temperatura da água, eu consigo dissolver mais. Se eu diminuir, eu consigo dissolver menos, né? A gente faz isso quando faz café, né? Quando a gente faz café, a gente aquece a água e coloca uma quantidade grande de açúcar. Aquela quantidade de açúcar você não consegue dissolver, solubilizar na água fria ou gelada, né? De maneira geral, para os sólidos, eu aumento a temperatura e aumento a solubilidade em água, por exemplo. Se eu diminuir a temperatura, eu diminuo a solubilidade, ok? Isso você tem que levar em consideração sempre que observarem esses gráficos de curva de solubilidade, né, que é para você identificar a quantidade de sólido que pode ser dissolvido no líquido, né, de soluto que pode ser solubilizado no solvente, com a variação de temperatura, aumentando ou diminuindo a temperatura. Okay? Aí você tem a curva de solubilidade, né? A solubilidade pode, então, ser definida como uma quantidade máxima de uma substância, denominada soluto, que é possível dissolver em uma quantidade padrão de outra substância, denominada solvente, a uma dada temperatura. Para uma substância específica, a gente chama de coeficiente de solubilidade. Então, qual é o meu coeficiente de solubilidade? É a quantidade de soluto que eu consigo dissolver numa quantidade padrão de solvente a uma dada temperatura. Então, vamos para o NaCl. O NaCl é 36 gramas a quantidade de soluto que eu consigo dissolver em 100 gramas de água, que é o solvente, a temperatura padrão de 20 graus Celsius. Ok? Soluções são misturas homogêneas de duas ou mais substâncias. Se é homogênea, quer dizer que a partir do momento que eu misturo, eu não consigo mais identificar o que é soluto e o que é solvente. Água com sal. Eu não sei mais o que é sal, o que é água. Vira uma solução, né? Ok? O soluto em menor proporção e, normalmente, o solvente em maior proporção, né? Como açúcar em água, sal em água, ligas metálicas, ok? Eu tenho soluções sólidas, líquidas e gasosas. Apesar da gente sempre pensar na solução como uma coisa líquida, né, como água com sal, água com açúcar, como a gente está falando, a gente tem as ligas metálicas, a gente tem medicamentos na forma de comprimido, você tem dezenas de substâncias químicas ali misturadas, todas pós-brancos. Depois que vira o comprimido, é homogêneo, é solução. Você não consegue separar mais, identificar o que é o que.
qual substância, qual componente está ali na fórmula. E as gasosas, por exemplo, o ar, né? Que é uma mistura de gases. Você não consegue também identificar nada ali. Ok? O coeficiente de solubilidade, tá aqui o que eu falei com vocês, ó. O cloreto de sódio aqui embaixo, ó, são os exemplos aqui, ó. Cloreto de sódio, 36 gramas por 100 gramas de água a 20 graus Celsius. Aqui um sulfato, né? Sulfato de cálcio, 0,2 gramas para 100 gramas de água, na mesma temperatura. E um nitrato de potássio, 13,3 gramas, na 100 gramas de água, mesma temperatura. Tá joia? Esse é o coeficiente de solubilidade aí, dessas substâncias aqui. É uma tabela, tá, pessoal? Você não tem que decorar, não tem que saber isso. Se tiver um exercício que solicite cálculo ou análise de algum gráfico, alguma coisa, ele tem que te dar qual é esse coeficiente de solubilidade, porque isso é definido experimentalmente e depois coloca numa tabela, para vocês consultarem. Ok? As soluções podem ser insaturadas, saturadas e supersaturadas. Então, vamos fazer o seguinte. Se você tiver 100 gramas de água a 20 graus Celsius, que é o padrão que a gente definiu. O cloreto de sódio, se eu tiver menos que 36 gramas, ela é insaturada. Ok? Então, ela pode ser insaturada diluída, que é 3 gramas, 4 gramas, e ela vai ficando mais concentrada à medida que eu chego perto de 36 gramas. Né? 36 gramas é o limite. 37 gramas eu já vou ter 36 gramas só solubilizada e 1 grama vai precipitar, né? Vai formar aquele corpo de chão, um corpo de fundo precipitado no fundo do copo, assim, quando você coloca muito açúcar no suco, né? Ele desce, porque você extrapolou o coeficiente de solubilidade. Quando está naquele limite, que é o 36 gramas, é a solução saturada, é o limite. Porque acima disso vai ser supersaturada. Ok? Então guardem isso aí. 3 gramas, aqui como no caso, até 30, né? Até próximo do 36 aí, é insaturada, diluída ou concentrada. Eu tenho a saturada e tenho a supersaturada. Lembrando vocês que eu tenho saturada com corpo de chão, corpo de fundo precipitado, quando eu coloco além. Mas eu tenho a supersaturada, que eu só consigo fazer a supersaturada aquecendo, né? Eu ter 38 gramas, ó, em 100 de água, eu tenho que aquecer essa substância, deixar ela dissolver na temperatura mais alta e depois deixar a temperatura reduzir. Aí eu consigo ter mais de 36, a única maneira. Porque senão eu teria 36 gramas dissolvidas e teria 2 gramas de corpo de chão aqui, ó, para formar 38, né? Não seria supersaturada mais. Seria saturado com 2 gramas de precipitado, né? Então, para os sólidos, aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Para os gases, é o contrário. Aumenta a temperatura, diminui a solubilidade. É o exemplo do refrigerante, né? O refrigerante, quando ele está quente, você abre, não tem solubilidade, ele se perde no ambiente, né? Ferve, né? Como a gente diz, o refrigerante. Na verdade, aquilo é o gás escapando, porque ele não está solubilizado. Mas a maioria dos sólidos aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Ok? Então eu vou parar aqui, vou mandar novo convite para vocês. Nós vamos iniciar novamente a aula com mudanças de estado físico. Vamos ver vamos ver mudanças de estado físico da matéria na sequência. Vamos ver modelos atômicos e partículas subatômicas. Propriedades periódicas a gente vai ver depois que a gente der sequência em tabela periódica, matéria nova, tá? Não é o caso de hoje, tá bom? Até um momentinho, eu vou lá no grupo, vou mandar um novo convite para vocês, tá? Até daqui a pouquinho.